Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos. A gente vai para a aula 4 da nossa sequência de aulas sobre balanço de massa. E hoje eu tenho um exercício do livro do Felder, um livro Princípios de Processos Químicos, Princípios Elementares dos Processos Químicos. É o livro base para todo o processo, para quem quer aprender balanço de massa. E vamos lá, é um exercício do livro, então ele não tem a resolução no livro. Então, eu estou resolvendo aqui para vocês, é o exercício 4.9. Deixa eu apresentar aqui para a gente ir para a leitura do exercício e para a resolução. Então, só para constar por escrito, é o exercício 4.9 do livro do Felder. É a nossa quarta aula. Se você não assistiu às outras, eu sugiro que assista para entender toda a parte base. E hoje a gente vai para esse aqui. Eu só converti uma unidade, que ele pede e não fornece a unidade no exercício. Aqui eu falo em quilos, mas o restante é igualzinho ao livro. Então eu tenho o seguinte, eu tenho morango, contando a história, que morangos contêm cerca de 15% em massa de sólidos e 85% em massa de água. Para fazer geleia de morango, morangos amassados são misturados com uma proporção, são misturados com açúcar em uma proporção de 45 para 55. E a mistura é aquecida para evaporar a água até que o resíduo contenha 1/3 de água em massa. E aí a pergunta é, quantos quilos de morango a gente tem que fazer, a gente precisa, para fazer 1 quilo de geleia? Essa é a história toda. Então, a gente sempre começa pelo fluxograma, tá? Uma boa leitura, se você não entendeu, leia de novo. E aí a gente vai, Eu tenho meu equipamento, não interessa que tipo de equipamento que é esse. Esse equipamento é aquele que vai fazer a evaporação e a mistura dos ingredientes. Então, eu tenho a entrada 1, vou chamar de M1. Essa M1 vai entrar morango, tá? Quilos de morango. É a alimentação 1. E ele já fornece as porcentagens. Ó. É 0,15 de sólidos com 0,85 de água. Vocês vão ver, usar muito essa notação. Sólidos, letra S, W, água. Então, quando me referir a isso, Então, 0,15 é 15% de sólidos, 0,85 é 85% de sólidos, da corrente 1, que é a entrada de morango. Eu vou ter uma segunda entrada, a entrada de açúcar. Vou chamar de M2. Quilos de açúcar. E aí, o que eu tenho aqui? É 100%, 1 de sólidos. Vou considerar o açúcar um sólido também, O que não deixa de ser verdade. São duas entradas. E aí eu vou ter duas saídas que o texto comenta. Eu tenho a geleia e eu tenho a água evaporada. Vou chamar a água evaporada de 3 quilos de água evaporada. Tá? Que, obviamente, é 100% de água. E eu vou ter a corrente M4, que é quilos de geleia. Inclusive, eu sei que é 1 quilo de geleia. E ele fornece a fração que ele quer. Ele quer que a geleia tenha 1/3 de água e o restante, então é 1/3 de água, o restante são sólidos. 2/3 de sólidos. Então, nós temos o fluxograma todo montado. Para onde a gente parte agora? Para a análise dos graus de liberdade. A gente vai analisar as equações para ver o que a gente tem. Então, vamos lá. Primeiro, quais incógnitas, quais correntes eu não sei nada, não sei informação? Eu não sei M1, o valor da corrente, eu não sei o valor da corrente M2, eu não sei a quantidade de água evaporada. Então, eu tenho 3 incógnitas. Essas informações não são conhecidas.
Eu consigo fazer um balanço para água e um balanço para os sólidos, né? Um balanço para cada. Então, eu tenho dois balanços. Consigo dizer água que entra e água que sai, né? Montar a equação, que eu quero dizer, né? Para a água que entra e consigo montar a equação para a água que sai. Então, são dois balanços. Independentes, obviamente. E eu tenho mais uma relação, que é essa proporção mássica aqui, que ele comenta no texto, de 45 para 55. 45 para 55, que na verdade é M1, que é a proporção de morango, para M2, que é a proporção de açúcar. Então, a gente chama isso aqui de relação adicional, porque ela não é incógnita e não é um balanço. É uma informação a mais que o texto nos fornece. Aí, como que a gente faz os graus de liberdade? 3 incógnitas, menos 2 balanços, menos uma relação adicional. Isso me dá 0 graus de liberdade. Então, esse problema tem solução. Uma solução que faça sentido. Agora eu vou para... Eu gosto sempre de montar a tabelinha primeiro. Essa tabelinha eu monto assim, ó, o que entra, o que está entrando para mim? Corrente M1, corrente M2. O que está saindo? Corrente M3, que é a água evaporada, corrente M4, que é a geleia. Vamos lá. Aí eu tenho sólidos, água, e eu tenho global, que é a soma dos dois. Vou chamar de total. Opa, total. Qual a corrente que eu sei o valor? Eu sei o valor da M4, eu sei que é 1, tá? Lembrando que aqui são quilos, quilogramas, e o que entra em quilogramas também, de cada um deles. Então, todos os valores que forem dados aqui já são em quilogramas. Então, vamos lá. Eu sei que o que sai é 1 quilo de geleia, e 1/3 é água. Dá para colocar aqui, ó, 1/3. E 2/3 é porque 1/3 de 1 é 1/3. 2/3 de 1 é 2/3. Se eu não soubesse, se fosse 2, eu multiplicaria e encontraria o valor para colocar aqui na tabela, tá? O que mais que eu sei? Eu sei mais alguma corrente? Eu sei que na água evaporada é só água, então eu não tenho nada de sólidos. E eu sei que no açúcar que entra na corrente M2 é só sólidos, então eu não tenho água. O restante ainda nos é desconhecido. O balanço termina quando a gente completar a tabela. Vai ficar bonitinho. Então, eu gosto da tabela porque a partir dela eu consigo montar as equações também de um jeito bem intuitivo. Que fica assim, ó. Como que é o balanço global total? Balanço de massa global. Global é que envolve a corrente toda. Entra M1 com M2, que eu não sei, sai M3, mais 1, que é o valor do M4. Olha aqui o global. Então, consigo encontrar alguma coisa aqui. Pode me ser útil em algum momento. E eu posso fazer um balanço por componentes. Eu vou fazer um balanço para os sólidos. Uma sugestão. Por que eu faço para os sólidos? Porque o sólido ele entra ele entra na corrente 1 e 2, ele não sai na 3 e sai na 4. E a 4, a gente sabe tudo. Poderia fazer um para água? Poderia. Porque só que eu não sei o total que sai, né? Não sei a porcentagem, mas aí dá para fazer também. Nesse caso aqui específico, né? Fica bem fácil. Mas o ideal é que você escolha um componente que ele não está em todas as correntes. Ele te facilita na hora de fazer o cálculo do balanço. Então, como que eu faço um balanço de sólidos? A porcentagem dele, o balanço de sólidos na 1, M1, mais porcentagem de sólidos na 2, M2, é igual porcentagem de sólidos na 3, M3,
mais porcentagem de sólidos na 4, M4, que é 1. Aí a gente vai encontrando os valores que a gente precisa. Vamos lá. Qual que é a porcentagem de sólidos na corrente 1? O fluxograma nos diz que é 0,15. 0,15 de N1. Qual que é a porcentagem de sólidos na 2? É 1, 100%. Porcentagem de sólidos na 3 é 0. Eu não tenho sólidos na corrente 3. Mais porcentagem de sólidos na corrente 4 é 2/3. Melhorando aqui, nesse aqui vai embora. Vai ficar assim, ó, M2. Vou isolar o M2, tá? Igual a 2/3 menos 0,15 de M1. Aí fica bonitinho. Então, M2 é igual a 2/3 menos 0,15 de M1. Vamos lembrar dessas informações. Vamos até salvar essa equaçãozinha aqui, porque vai cair no sistema. Se a tabela não resolveu, é porque cai no sistema, tá? Equação 1. E agora, o que que eu posso fazer? Eu vou pegar a relação adicional. Aquela que eu anotei aqui, ó. Eu sei que M1 por M2 é 45 por 55. Ó, M1 por M2 é a proporção de morango com açúcar. E aqui eu vou isolar o M1. M1 vai ser, olha só, 45 vezes M2 por 55. Simplificando aqui, 45 por 5 dá 9 de M2 é igual a 11. Então, 9 por 11, M2. Essa é a equação 2. Eu vou substituir a 1 dentro da 2. Não, a 2 na 1 fica mais fácil, né? Vou substituir a 2 na equação 1. Então, a 1 vai ficar assim, ó, M2 é igual a 2/3 menos 0,15 vezes M1. M1 é 9, M2 dividido por 11. Agora fica a álgebra tradicional, simples e tradicional. Vamos lá. M2 é igual a 2/3 menos. Se der fração, eu vou manter o número. Vezes 9, 1,35 por 11 vezes M2. Vou passar para o lado esquerdo. Então, vai ficar M2 mais 1,35 por 11. M2 igual a 2/3. Tirar o mínimo aqui, vai dar 11. Entre esses dois. 11 M2 mais 1,35 de M2 igual a 2/3. 11 com 1, 12,35 M2. O 11 está embaixo, já pode vir multiplicando 2, né? Que vai dar 22 por 3. Agora eu passo 12 dividindo, a gente tem o valor do M2. Vai ficar 22 dividido por 3 vezes 12,35. Agora eu aproximo. Vou jogar aqui na calculadora. 22 dividido por 3 vezes 12,35. Isso deu 0,594 quilos. Né? O M2, se eu não me engano, é de açúcar. Quase 600 gramas de açúcar para 1 quilo de geleia. E agora a gente vai ver o M1. Cadê o M1? Está na equação 2. Então, M1 vai ser 9 vezes 0,594 dividido por 11. Então, vai ser 9 vezes 0,594 dividido por 11, exatamente 0,486 quilos de açúcar. E aí a gente tem a proporção. Show.
Então, achamos M1, M2, vou lá na tabelinha, completar lá, porque ela fica bem mais fácil, tá? 0594 e 0486. O que eu achei? Eu achei os totais. Ó. M1, 0594, M2, não, ao contrário. 0594 e o M1, 486. Conferindo aqui, M2 e M1, isso. Olha só que interessante. Eu não preciso mais nem da equação mais para descobrir o que sai. Eu tenho duas entradas. Olha que interessante. 0486 mais 0594. Isso é igual a M3 mais 1. Isso é o meu balanço global. Então, a partir daqui, eu consigo descobrir quem? O M3. O M3 vai ser o quê? 1 menos 0,486 menos 0,594. Então, eu descubro que eu tenho 0,08 quilos de água evaporada, 80 gramas, somente direto pelo balanço de massa, pela tabelinha. Agora a gente acaba de completar, olha que bonitinho. Deixa eu ajustar a espessura aqui dessa canetinha. O M3, se não sai nada de sólidos, só pode ser açúcar. Então é 0,08 aqui também. O M2, se não tem nada de água, é todo sólidos, que é a parte do morango. Mentira, né? É a parte do açúcar. É só açúcar. E aí a gente consegue fechar o global. Ó. O M1 é o que entra e eu tenho o total da saída, 2/3. Aí eu posso fazer 2/3 menos 0,594. Então, quanto de sólidos que entra? 0,07, arredondando, 3. Quanto de água que entra? Vai ficar 1/3 mais 0,08, que vai dar 0,413. Se eu somar 0,073 com 0,413, ou 413, a gente tem o total 486. Então, a gente tem aqui, na tabela, montado toda a resposta do exercício. Então, para 1 kg de geleia, eu vou usar 486 gramas de morango, 594 gramas de água, vou evaporar 80 gramas de água, e aí eu chego em 1 kg. Interessante que se você somar aqui na horizontal também, tá? Todas as respostas batem, né? Tudo bate. 0,073 mais 0,594, 2/3. Então, esse é um balanço sem reação, 2 componentes, né? 2 entradas e 2 saídas, e um processo envolvendo evaporação. Então, tá aí a completa resposta. Espero que tenham entendido. Se não entendeu, tenta refazer e fazer na mão, praticando o exercício. E era isso por hoje. Até a próxima. Muito obrigado. Quem gostou, curte aí e compartilha para ajudar o crescimento do canal. Muito obrigado e até mais.